Professor Lustosa, na área matemática, conjuntos numéricos, vamos falar de múltiplos e divisores? Conceitos muito importantes, muito interessantes, que a gente precisa, né, falar aqui para você. Múltiplos. Múltiplos de um número é o resultado da multiplicação de um número por todos os números naturais. Ou seja, os múltiplos de um número são o resultado da multiplicação desse número, né, de um número, por todos os números naturais. Olha o exemplo. Os múltiplos de 4 são, por exemplo, o 0, o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Nada, nada é 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6 e segue-se, tá certo? Então, a questão dos múltiplos é o resultado da multiplicação de um número por todos os números naturais. Só que dá uma olhadinha para mim aqui que eu já vou te dar a curiosidade. A curiosidade, que não é a curiosidade, é a eficiência. O zero é múltiplo de todos os números. O zero é múltiplo de todos os números. Porque múltiplos é o resultado da multiplicação de um número por todos os números naturais. E qual é o primeiro número natural? É o zero. E qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, o zero é múltiplo de todos os números. Show, né? Olha os divisores. Divisores de um número são os números que dão resultados exatos, ao dividir um número qualquer por eles. Divisores de um número são os números que dão resultados exatos ao dividir um número qualquer por eles. Por exemplo, os divisores de 36. 36 dividido por 1 dá 36. Resultado exato. 36, boa. 36 dividido por 2 dá 18. 36 dividido por 3 dá 12. 36 dividido por 6 dá 6. 36. Não, professor. O senhor esqueceu do 4. 36 dividido por 4 dá 9. É verdade. Agora, 36 dividido por 6 dá 6. E aí, 36 dividido por 9 dá 4. 36 dividido por 12 dá 3. 36 dividido por 18 dá 2. E 36 dividido por 36 dá 1. Professor, é verdade. Aí, se tu olhar dos números que eu coloquei aqui, como sendo os divisores, obviamente, porque eu fiz a divisão por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 9, por 12, por 18, por 36, observe que todos os resultados foram exatos. Então, esses números que eu coloquei ali, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36, são os divisores de 36. Ah, Deus santo. Ah, olha aqui para mim. O conceito de múltiplos e divisores, eles têm uma relação entre eles. Por exemplo, eu te mostrei os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 32, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Desses números que eu acabei de te mostrar que são múltiplos do 4, o 4 é divisor de todos eles. O 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20. Esses são os múltiplos de 4. Então, o 4 é divisor de todos esses números. Porque 8 dividido por 4 dá 2, 20 dividido por 4 dá 5. Então, observe, o 4 está dividindo eles e o resultado está dando exato. Então, o 4 é divisor desses números. Então, esse conceito de múltiplos e divisores, eles andam bem próximos, tá certo? Eles andam bem próximos. A ideia dos múltiplos é o resultado da multiplicação de um número por todos os números naturais, e os divisores é os números que dão divisão, resultado exato. Os divisores são os números que, ao dividir um número por eles, o resultado é exato. E aí você tem os divisores. A determinação, fazendo as contas devidamente, mostrando ou vendo se eles são os divisores, pelos resultados exatos. Beleza? Agora, divisibilidade.
Dentro da ideia de múltiplos e divisores, há a ideia da divisibilidade. Divisibilidade é saber se um número é divisível por outro ou não. Os múltiplos de um número são divisíveis por esse número. Acabei de falar isso. 8 dividido por 4. 20 dividido por 4. Então, observe que os múltiplos são divisíveis por um número. O 8 múltiplo é divisível por 4. O 20 múltiplo é divisível por 4. E se ele é divisível, então o 4 é divisor de 8. O 4 é divisor de 20. Olha o conceito de múltiplo, divisor, divisível, divisibilidade. Eles se complementam nesse sentido. E esse número é divisor de seus múltiplos. Nós acabamos de falar. Vamos então para as regras da divisibilidade. Isso é o que nós precisamos. Quando que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 quando ele é par. Qualquer número par é divisível por 2. 22 é divisível por 2, por 22 é par. 22 dividido por 2 dá 11. E foi. Pode fazer assim ou pode fazer assim. Também dá certo. Divisível por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3, ou seja, múltiplo de 3. 231 é divisível por 3. Observe, 2 mais 3 mais 1 é 6. 6 é múltiplo de 3. Logo, 231 é divisível por 3. Vamos fazer? 231 divisível por 3. O 2 não dá, então o 23 vai ter que dar. 23 dividido por 3 é 7. 7 vezes 3 dá 21. Subtrai, dá 2. 3 menos 1, 2. E 2 menos 2, 0. Baixo 1, 21 dividido por 3, 7 de novo. 7 vezes 3, 21. Observe, deu divisão exata. Então, 231 dividido por 3 é igual a 77. Então, o 231 é divisível por 3. O 3 é divisor do 231. E o 231 é múltiplo do 3. Olha os conceitos. Múltiplo, divisor, divisível. Múltiplo, divisor, divisível. Olha os conceitos. Tá vendo? Tá vendo como eles se complementam? Se interagem? Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos são 0, 0, ou os dois últimos são 0, 0 ou múltiplos de 4. 316 é divisível por 4, pois 16 é múltiplo de 4. Ou 16 é divisível por 4. Que é o conceito de múltiplos e divisível é a mesma coisa. Então, 316 dividido por 4. O 3 não dá, então vai ser o 31. 31 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Há o conhecimento dos múltiplos, não é isso? Por isso que eu coloquei o 7. 7 vezes 4, 28. Quando eu subtraio, eita, o 1 não dá, vira 11. 11 menos 8, 3. Aí aqui ficou 2, menos 2, 0. Baixa o 6. 36, opa, dá 9. 9 vezes 4, 9 vezes 4, 36. Subtrai, deu 0. Então, se 316 dividido por 4 igual a 79. Divisãozinha exata. Então, o 316 é divisível por 4. O 4 é divisor de 316. E o 316 é múltiplo de 4. Bem desse jeito. Mas bem do queridão assim mesmo. Deus santo. Quando que o número é divisível por 5? Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Não tem boca. 225 é divisível por 5, termina em 5. 225 dividido por 5. 22, porque o 2 não dá. Aqui dá 4. 4 vezes 5, 20. Subtrai, sobra 2. Baixa o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Subtrai, deu nada. Então, deu-se 45. Então, 225 dividido por 5 dá 45. Olhe para mim, para a gente dar uma respirada. Vimos a divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5. O comecinho ali. Lembrando que se um número é divisível por outro, esse outro número é divisor do número. E esse número é múltiplo do divisor. Múltiplo, divisor, divisível. Múltiplo, divisor, divisível. Tá certo? Múltiplo, divisor, divisível.
são conceitos muito entrelaçados entre eles. E que no final das contas, você precisa saber os múltiplos, os divisores e quando o número é divisível por outro para acelerar o seu processo, às vezes, de solução de uma conta dentro de um determinado conhecimento. Continua ali na tela agora comigo. Quando que o número é divisível por 6? Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele precisa ser par e a soma precisa ser múltiplo de 3. Vamos ver. 84 é divisível por 6? Vejamos. Ele é par. Sim. E quanto é 8 mais 4? Professor. O senhor só errou aqui, né? 8 mais 4 é 12. Isso. 8 mais 4 é 12. Anota aí, né? Arruma aí, por favor. Arruma aí. 8 mais 4 é 12. Tá certo? Arruma aí no seus materiais. 12. 12 é múltiplo de 3. Não é isso? 12 é múltiplo de 3. Ou divisível por 3 também. Não é isso? Ai, mas o 12 é 3, 6, 9, 12. 12. Então, 84. Opa. 84 é divisível por 6. 8 dividido por 6 dá 1. Vezes 6, 6 subtrai, dá 2. Baixa o 4, 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. Subtrai, deu nada. Então, 84 dividido por 6 dá 14. E o 84 é divisível por 6, porque ele é par, e porque 8 mais 4 dá 12, e 12 é divisível por 3. Deus santo. Por 8. Professor, e o 7? Calma, respira. Olha para mim. Respira, calma. É porque o senhor fez o 1, do 2, do 3, do 1 não, todo número. Ah, eu até esqueci de falar. E aqui eu posso lembrar, não tem nenhum problema. Da mesma forma que o 0 é múltiplo de todos os números, da mesma forma que o 0 é múltiplo de todos os números, o 1 é divisor de todos os números. Também, o 1 é divisor de todos os números. Essas duas informações que eu estou te dando, elas não têm uma relevância muito grande, mas numa questão teórica, elas fazem muita diferença. Questão conceito. O 0 é múltiplo de todos os números. O 1 é divisor de todos os números. Faz muita diferença numa questão teórica. Na prática de somar ali, de contar, de multiplicar, de dividir, não faz muita diferença. Mas na teoria faz muita diferença. Tá certo? Então, bem lembrado, o 1 é divisor de todos os números. Todos. Tá certo? E aí, para a divisibilidade por 7, espera um pouco que eu vou chegar lá. Deixa eu fazer os mais clássicos. Depois eu chego no 7. Segue comigo. Vem comigo. Olha na tela. O número é divisível por 8 quando seus 3 últimos algarismos são 0, 0, 0 ou são múltiplos de 8. 3.000 é divisível por 8, termina em 3 zeros. 3.000 dividido por 8. 30 por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Subtrai 6. Baixa o 0, 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Subtrai dá 4. Baixa o 0, 40. 40 dividido por 8 dá 5. 8 vezes 5, 40, subtrai, deu nada. Eita, professor, não é que deu certo. E aí aqui, ó, 30 menos 24, dá 6. Baixa um zerito. 60 dividido por 8, 7, 56. 60 menos 56, dá 4. Fazendo as devidas subtrações ali. 60 menos 56 dá 4. Baixa o último zero, 0, 40. 40 dividido por 8, 5, 375. Se terminou em 3 zeros, é múltiplo de 8. E se é múltiplo de 8, é divisível por 8. E o 8 é divisor dele. Lembra dos conceitos. Quando que o número é divisível por 9? O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Múltiplo de 9. 693 é divisível por 9, pois 6 mais 9 mais 3 dá 18. E 18 é múltiplo de 9. Logo, divisível por 9. 693 dividido por 9. 69 dividido por 3 é 7. 7 vezes 9 é 63. Subtrai 69 de 63 dá 6. Baixa o 3, 63 dá 7 de novo. Dá 63, dá 0. Então, se ele é divisível por 9, sim. 693 é divisível por 9. Então, 693 é múltiplo de 9. E 9 é divisor de 693. Porque
3 mais 9 mais 3, 6 mais 9 mais 3, 18, 18 é múltiplo de 9. Deus santo. Quando que o número é divisível por 10? O número é divisível por 10 quando ele termina em 0, 0. Em 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 650 é dividido por 10, pois ele termina em 10. Aqui, as divisões mais fáceis. Só cortar o 0. Eita, pega. Só cortar o 0. Professor, e se fosse 65 mil dividido por 10? Tem um 0, é só um 0, você não corta todos. Então, lá de 6.500. Vamos ficar ligado também, né? Nessas coças. Por 12! Um número é divisível por 12 quando ele é divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Olha para mim aqui. Lembra que ele é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Ou seja, separe a soma ser múltiplo de 3. Por 12 é por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Então, por 3, a soma tem que ser múltiplo de 3. E por 4, ou termina em 2 zeros, ou os dois últimos algarismos, né, é múltiplo de 4. Por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Olha na tela. 41.028 é divisível por 12, pois 4 mais 1, 5, mais 2, 7, mais 8, 15. Isso é múltiplo de 3 e 28 é múltiplo de 4. Aí quando tu fizer a divisão de 4.128 por 12, tu acha 344. Acha. Quer fazer? Vamos fazer. 41,28. 4.128 por 12. 41 dá 3. 3 vezes 12, 36. 41 menos 36. 11. 11 menos 6 dá 5. Aqui ficou 330. Baixa o 2. Isso aqui dá 4. 4 vezes 8, 12, 48. Subtrai 48, 49, 50, 52. Dá 4, baixa 8 de novo, 48. Opa, dá 4. 4 vezes 12, 48. 48 menos 48 é 0. Como eu tinha dito, 344. Então, 4.128 é divisível por 12. O 4.128 é múltiplo de 12. O 12 é divisor de 4.128. Tá certo? Quando a gente bota assim, 4.128 e coloca o 12. O 12 é divisor de 4.128. 4.128 é múltiplo, o 12 é divisor. O 4.128 é múltiplo e, ao mesmo tempo, se é múltiplo, é divisível por 12. O 4.128 é múltiplo de 12, divisível por 12. O 12 é divisor de 4.128. Só para dar uma resumida, eu já estou falando, repetindo, falando, repetindo, falando, repetindo. E é sempre assim que funciona. Agora nós chegamos, olha para mim. Porque do 10 eu pulei para o 12 também. E tu nem me perguntou pelo 11, mas eu pulei. E aí eu vou te mostrar agora a do 7 e a do 11. E também não adianta ir para frente. Tem até regra do 13, do 14, do 15, do 16, mas não adianta ir para frente. Se a gente conseguir até o 12 ali, divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, já está de bom grado. Já. Tem para frente, mas não compensa. É muita regra para decorar e eu não vou decorar. Então fica no basicão. 2, o 3, que são clássicos, o 5 e o 10, que são clássicos, o 6 e o 12, classicão, o 8 já não é tão clássico assim, nem o 4 é tão clássico assim, e aí o 7 e o 11 dentro do que a gente tem. O 9 também não é tão clássico, na verdade o 9 é classicão sim. A soma dos algarismos é múltiplo de 9, é isso? O 9 é classicão sim. Olha o 7, se liga na regra. Um número é divisível por 7 quando multiplicando seu último algarismo por 2 e diminuindo este resultado do restante do número sem o último algarismo, o resultado for múltiplo de 7. Complicado, né, professor? 665 é divisível por 7, pega o último algarismo, 5, multiplica por 2, dá 10. Agora pega esse 10 e subtrai do restante do número sem o último algarismo. 66, menos 10, 56. 56 é múltiplo de 7? Então 665 é divisível por 7. O 56 é múltiplo de 7, é 7 vezes 8. Então, o 665 dividido por 7, 66 dividido por 7, 9. 9 vezes 7, 63. Subtrai dá 3, baixa o 5.
35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 37, 35. Subtrai, deu nada. Então, se dá 95. E aqui deixei 52. Aruma. Nossa, professor, o senhor está demais, hein? Está demais. Na falta de atenção, que Deus santo, Deus perdoe. Perdoamos. 95. Ah, já fiz ali a conta. Perdoa-me. Não magoa, perdoa-me. E coloca o número certo, 95. Tá bom, professor, vou te dar um desconto aí. Pelo menos tu admite, né? E mostra ali e faz o certo. Tá bom. Essa do 7 é boa. Pega o último número, olha para mim, recapitulando. Pega o último número, multiplica por 2, aí pega o resto do número sem esse último número, aí subtrai desse produto lá, do último número por 2, e vê se esse resultado final é múltiplo de 7. Se for, o número inteiro é divisível por 7. Professor, mas e se não der ali, der um número muito grande ainda? Aí segue fazendo esse processo. Pega o último número, multiplica por 2, pega o restante do número sem esse último, e desse restante subtrai essa multiplicação e vê se o resultado é múltiplo de 7. E vai girando a roda. Por 11. Última regra de divisibilidade. Um número é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem par, algarismo de ordem par, Deus santo, não sei nem o que é isso, menos a soma dos algarismos de ordem ímpar for múltiplo de 11. Vejamos. 2.849. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Não, professor, não. Acho que o senhor fez errado. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Será? Meu Deus. Você escolhe para trás ou para frente. Você escolhe. Vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Eu fiz para frente, no caso, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí eu peguei os de ordem par, o segundo e o quarto. 8 mais 9, 17. Depois peguei os de ordem ímpar, o 2 e o 4, que é o primeiro e o terceiro. Dá 6. 17 menos 6 dá 11. Professor, se o senhor tivesse feito ao contrário? Se eu tivesse feito ao contrário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não daria muita diferença. O 2 mais o 4, o segundo e o quarto, dá 6. Menos o primeiro e o terceiro, o 8 e o 9, 17. Dá menos 11. Bom, menos 11 é múltiplo de 11. Dentro dos números inteiros, o menos 11 é múltiplo de 11. É verdade. É que aqui ficaria dentro dos números inteiros, mas é múltiplo de 11. Professor, olha que visão legal que tu me deu. É verdade. Mas, na dúvida, e, via de regra, conta da frente para trás. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bom, 17 menos 6 é 11, então 2.849 é divisível por 11. Vamos fazer a conta, ainda que ela já está ali. 2.849 dividido por 11, 28 por 11 dá 2, 2 vezes 11 dá 22. 28 menos 22 dá 6, baixo o 4. 64 dividido por 11 dá 5, 5 vezes 11 é 55. 64 menos 55, para 60 faltam 5, mais 4, 9, baixo 9 por último. 99 dividido por 11 dá 9, 9 vezes 11 dá 99. Deu nada, deu 259. Olha para mim. Na divisão por 11, no saber se é divisível por 11, é mais a questão da ordem par e ímpar ali, se eu escrevo de frente para trás ou de trás para frente. Você escolhe. Você viu que quando eu multipliquei, quando eu contei de trás para frente, deu múltiplo de 11. Não nos naturais, deu nos inteiros, deu menos 11. Não é isso? Mas o conceito de múltiplos é o resultado da multiplicação de um número por todos os números naturais. Ok. Errado não está. Mas ao estender esse conceito, e eu posso eventualmente fazer isso, aos números inteiros, então os múltiplos de um número é o resultado da multiplicação desse número por todos os números inteiros. E aí eu teria os múltiplos negativos. Há ramações matemáticas para resolver o que a gente precisa resolver e que não está errado. Só que aí, quando eu multiplicar pelos números inteiros, aí eu estou falando dos múltiplos negativos. Detalhe, que é inclusive relevante dentro daquilo que a gente pode encontrar em questão. E ainda assim, uma observação que eu fiz lá no começo, é que o zero é múltiplo de todos os números, vai continuar valendo. Porque dentro dos números inteiros, o zero continua lá.
Então, o 0 é múltiplo de todos os números, assim como o 1 é divisor de todos os números. Show? Vamos ver como isso cai em questão? Olha ali. Na matemática, um número inteiro positivo n é dito deficiente se a soma de todos os seus divisores positivos for menor que seu dobro. Se a soma de todos os seus divisores positivos for menor que o seu dobro. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta um número deficiente. Vejamos. 36. Quem são os divisores do 36? O 1, o 2, o 3, o 4, não é isso? O 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Quem é o dobro de 36? Quem é o dobro de 36? 72. Quando eu somar 36 com 18 com 12, eu já estou falando de 66. Com mais 9 eu já estou em 75. Então só até aqui eu já passei do dobro. E ele diz que o número é deficiente quando a soma dos divisores for menor do que o seu dobro. Então aqui 75 já é maior, então 36 não é deficiente. Agora vamos para o 30, que é a letra B. Quem são os divisores do 30? O 1, o 2, o 3, o 5, não é isso? O 6, o 15, o 15, não, professor, o 10, o 15 e o próprio 30. Não é isso? Quem é o dobro de 30? Ixi Maria, professor, é o 60. Quanto é 30 mais 15 mais 10 mais 6? Xiii, 61. Pô, já passou do dobro. Mas para ser deficiente, a soma tem que ser menor. Então 30 também não dá. O 30 também não é deficiente, porque a soma dos seus divisores positivos é maior que o dobro. Tá bom. Vamos para o 24? Vamos, professor. Quem são os divisores de 24? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. Não é isso? É, o senhor está dizendo é porque é. Quem é o dobro de 24? O dobro de 24 é o 48. E quanto é 24 mais 12? 36. 36 mais 8, 44. 44, 36 mais 8, 44. 44 mais 6. 44 mais 6. Dá 50. 50 é maior que 48. É, então pronto, está resolvido. Também não é deficiente. Que bosta. Quem falta agora? O 21. Vamos para o 21. Quem são os divisores de 21? O 1, o 3, o 7 e o 21. 1, 3, 7 e 21. Pode olhar. 21 dividido por 1 é 21, 21 dividido por 3 é 7, 21 dividido por 7 é 3, 21 dividido por 21 é 1. Soma. 21 mais 7, 28. Mais 3, 31. Mais 1, 33. E quem é o dobro de 21? O dobro de 21 é 42. Opa, 33 é menor que 42. Achei. O 21 é o deficiente. Olhe para mim aqui. Eu não quero em si saber qual é o número deficiente. Eu quero é que você veja os divisores. A ideia é que você veja os divisores. Faça os divisores. Entendeu? Mas aí, pelo conceito da questão, do que seria deficiente, aí você vai lá, lembrando, a própria questão diz o conceito do que é um número deficiente, você achou o 21 é um número deficiente. E aí, se você testar o 18, você vai ver que ele também não é deficiente. Pode botar lá e você vai ver que ele não é deficiente. Faz aí do 18. Vamos fazer. Vamos fazer. 18. Quem são? O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o próprio 18. Não é isso? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Quando eu somar, o dobro é 36, né, do 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 3 dá 29. 27 mais 3 dá 30. Mais 6 dá 36. 38, 39. 39 é maior que 36. Então, não é deficiente o 18. Não é deficiente. Olha a próxima. Entre os números inteiros 42 e 2022 são divisíveis por 9. Eita, pega. Deus santo. Quem é o primeiro divisível por 9 depois do 42? É o 45, professor. Se eu conheço os múltiplos,
e os múltiplos são divisíveis. Os múltiplos são divisíveis. Então, 45. E quem é o último lá mais próximo do 220, do 2022? Bom, aqui somado dá 6, então não é. Deus santo, professor. É melhor pegar o 200 e dividir por 9. 20 dividido por 9 dá 2. Não, professor, mas eu vou ter que voltar multiplicando. Pois é, vai ter que voltar. Não, também não dá muito rock. Então é 2, 0, 1. Aqui já dá 3. Eu preciso do 6 para dar 9. Eu preciso do 6 para dar 9. Porque para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então, 2 mais 1 é 3, porque eu vou baixado dos 2022. Aqui, 2 mais 2 mais 2 dá 6. 2 mais 2 mais 1 dá 5. Então, não dá. 2 mais 2 dá 4. Não dá. Então, vou baixar para o da era de 2010 ali, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ou 19. Aí, 2 mais 1, 3. Para chegar em alguma coisa que é múltiplo de 9, é só mais 6 que dá o próprio 9. O resto não dá. Então, é entre o 45 e o 2016. Aí, como que faz? Pega 2016 menos 45. Opa. Que dá 2016 menos 45. Subtrai 6 menos 1. 6 menos 5, 1. 1. Eita, não dá. Pega emprestado. Não, mas aqui é um 0. Então, empresta do 2 para o 0, vira 10. Aqui vira 1. E aí, agora pega emprestado do 10 para o 1, vira 11. E aqui vira 9. 11 menos 4, 7. 9, 9, 1. Então, 1.971. Agora divide por 9. Agora divide por 9. 19 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Subtrai dá 1. Baixo 7. 17 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. 17 menos 9 dá 8. Baixo 1. 81 dividido por 9 dá 9. 200, 9 vezes 9, 81. Subtrai dá 0. 219. Cuidado. Cuidado. Ele existe, mas ele não é a resposta. E eu vou te dizer por quê. E aqui talvez a parte chata do nosso trabalho. Quando você fez a subtração do 2016 por 45, você tirou 45 dos múltiplos. Você tirou. Então, esse 45 tem que vir aqui. Ele é mais um dos múltiplos. Não é isso? Os divisíveis são os múltiplos. Ele é mais um dos múltiplos. Esse 45 que você tirou aqui, ele precisa aparecer de volta. Então, eu tenho 220. E a resposta certa é letra A. Nessa questão existe uma coincidência muito grande. Mas ela é apenas uma coincidência. Se você pegar o 2022 e subtrair do 42, você vai achar 1.980. Que quando você dividir por 9, você acha o 220, que é a resposta. Mas presta atenção. Eu acabei de falar e eu vou apenas repetir. Isso aqui é uma coincidência. Não necessariamente se aplica a outras questões dessa forma. Isso é apenas uma coincidência. O jeito certo de fazer, ainda que dê algum trabalho, é esse aqui. Esse jeito aqui. Pega o primeiro múltiplo depois do 42, pega o último múltiplo antes do 2022, subtrai esses múltiplos, faz a divisão e lembra que como tu subtraiu o primeiro múltiplo lá, ele vai ter que voltar na conta no final. E aí o 219 mais 1, 220. E observe que tem 219, mas a resposta certa, 220. Belezita? Olha o próximo. Julgue o item. 2022 possui 8 divisores positivos. Vejamos. 2022 tem o 1, ele divide. O 2 ele divide também porque é par. O 3 ele divide também porque 2 mais 2 mais 2 é 6. Ele divide também. Por 4 ele não divide, mas ele divide por 6. Porque se ele é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Não é isso? Ele é divisível por 6. Aí, deixa eu pegar aqui o 2022 e dividir por 6. 20 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Subtrai dá 2.
baixa o 2, vai dar 3 de novo. 3 vezes 6 dá 18. Subtrai dá 4, baixa o 2, ele dá 7. E aí 7 vezes 6, 42. E aí subtrai, deu nada. Opa! Então 337 também é um múltiplo, né? Divisores múltiplo. O 337 vezes 6 dá 2022. Então 337, se eu fizer 2022 dividido por 337, eu vou achar o 6 numa relação. Então, o 337 também é divisor. Professor. E por 3? Se eu dividir 2022 por 3, eu vou achar o 6. 6 vezes... Professor, o senhor vai achar o dobro aqui, ó. 674. É verdade. Vamos confirmar? 3 vezes 2, 18. Subtrai dá 2. Baixa o 2 dá 7. Vezes 3 dá 21, dá 1. Subtrai 2 dá 4. Aí, professor, o senhor não confia em mim. Não, eu confio sim. Não venha com essa que eu não confio, não. Eu confio. E depois, 1011. Que se eu dividir... Porque aqui, ó, nessa conta, se eu dividir 2022 por 674, eu vou achar o 3. E aí, 2022 dividido por 2 dá 1011. E se eu dividir 2022 por 1011, vai dar 2. E o próprio 2022. Então, se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dia santo. Professor, mas entre os 6, e aí a minha dúvida, e assim eu fico preocupado, entre o 6 e o 337, não tem mais alguma coisa ali? Tipo um 8, um 9, um 11, um 7. Um 7. Vamos ver? 2002, 2 vezes 4, 2 vezes 2 é 4. Quando eu subtrair, né, 202, eu estou falando de 198. E aí, professor, 198, ele é divisível por 7? Não, não é. Não é. Não é. Ó, pega agora o 8. 8 vezes 7, 8 vezes 2, 16. 19 menos 16, 3. O 3 não é divisível por 7. Professor. Entendi. Bom, por 8 não é, por 9 não é, por 10, por 11. Por 12 também não é. Por 11, professor. 2 mais 2, 4. 0 mais 2, 2. 4 menos 2, 2. Não é divisível por 11. Então, entre o 6 e o 337, não tem ali um número encaixado. Então, eu tenho, de fato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores positivos. E a questão está certa. Olha para mim. Dá um puta trabalho, né? Desculpe o termo. Dá um baita trabalho. Mas é o trabalho de achar os divisores. Fazendo as divisões. Fazendo as divisões. Achar os múltiplos divisores. Né? Sempre a resumir aqui, ó, vou até pôr na tela a resumir aqui, né? O A dividido por B. O B é divisor do A. O A é múltiplo do B. E se é múltiplo, é divisível. Fica com essa visão aqui. Vai te ajudar muito. E aí, trabalhar. Olha para mim. Trabalhar mecanicamente. Não tem. É um trabalho braçal, mas que vai fazer muita diferença. Tamo junto? Vamos lá. Olha ali na tela, ó, que a gente já diz o que nós estamos fazendo aqui, ó, matemática, conjuntos numéricos. Vamos falar aí um pouco desse salamaleico todo aí, ó. Conjuntos numéricos. Os números são divididos em naturais. É bom saber essas letrinhas que representam os conjuntos, tá? É bom. Inteiros, racionais, irracionais e reais. Ai, professor, tem os números complexos. Tá bom, relaxa. Deixa isso lá para frente. Tem os números complexos mesmo, mas aqui a gente não trata disso. Aqui nós vamos tratar especificamente só desses dois, dos números naturais
Não é isso? N igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito positivo, e os números inteiros, né? Z, menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o mais infinito positivo, não é isso? Nós vamos tratar especificamente desses dois conjuntos, que são as bases do nosso trabalho para todo o restante de um trabalho matemático que a gente precisa fazer. Eu preciso conhecer esses números e saber operar com esses números. E é isso que nós vamos fazer agora. Olha aqui, operações com os números. Quais são as operações? Soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. Professor, e a raiz? A raiz é a potência com expoente fracionário. Ah, entendeu, professor. Então, a potência é a raiz, ela é uma potência com expoente fracionário. Isso mesmo. Mas vamos lá, ó, olhar aqui dentro do que a gente precisa. Somas e subtrações são operações irmãs. Isso mesmo. São aquelas que andam lado a lado juntinhas, não é isso? E olha que interessante, para você ter a devida noção aqui de como a coisa funciona. 2 mais 7 é igual a 9. 2 menos 7 é igual a menos 5. Menos 2 mais 7 é igual a 5. Menos 2 menos 7 é igual a menos 9. Olha que interessante. Veja que, com sinais iguais, basta somar os valores e conservar o sinal. Olha aqui, ó. Essa parte está aqui, ó. Mais 2 mais 7, menos 2 menos 7. Eu somei 2 mais 7, 2 mais 7, 9. Positivo mais 9, negativo menos 9. Tá vendo? Muito bem. Agora olha aqui, já com sinais diferentes, faz-se uma subtração e coloca o sinal do maior número em valor absoluto. Por exemplo, 2, que está positivo, quando não aparece o sinal, é porque é o sinal de positivo, tá? Então, 2 ali é o mais 2, menos 7. Então, eu subtraio 2 do 7, dá 5. Só que 7 em valor absoluto, ele é maior do que 2. Então, como o menos está com 7, então menos 5. Agora, olha aqui, ó, menos 2 mais 7. Tá vendo ali? Então, menos 2 mais 7, sinal é diferente, eu subtraio 2 do 7, 5. Como 7 é o maior em valor absoluto, fica o sinal positivo. Mais 5. Aí, como é mais, eu não preciso pôr. Lembra que quando não aparece é o mais, tá certo? Então, essa situação é muito, muito, muito interessante. E já adianta bastante a nossa vida nesse sentido. Muito bem. Aí, uma observação bem legal quando eu falo de somas e subtrações. Bem legal, bem legal. Quando eu somar um número par com um número par, o resultado sempre vai ser par. Quando eu somar um número par com um número ímpar, o resultado sempre vai ser ímpar. Quando eu somar um número ímpar com um número par, o resultado sempre vai ser ímpar. Quando eu somar um número ímpar com um número ímpar, o resultado sempre vai ser par. Aqui, dois números apenas, tá? Não coloca 3, 4 ou 5. Ou se colocar 3, 4 ou 5, faz de 2 em 2. Mas é legal você ter essa noção aqui de par mais par dá par, ímpar mais ímpar dá par mais ímpar dá ímpar, ímpar mais par dá ímpar, numa questão de somas ali para o que precisamos. Agora, por fim, vou te dar um exemplo aqui, onde eu quero que você entenda a casa da unidade, a casa das dezenas, a casa das centenas, a casa da unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e por assim segue-se quando a gente tem milhão, bilhão e coisas do tipo. Mas vamos, inclusive, nos números que nós temos, nós só temos unidade, dezena e centena. Então, eu tenho o 269 mais o 782. Observe, né? Dentro de unidade, dezena e centena. E eu quero somar. A soma e a subtração ocorrem sempre a partir da casa da unidade. Sempre a partir da casa da unidade. Então, você vai somar 2 mais 9. 9 mais 2. Dá 11. Só que você não escreve o 11. Não tem como você escrever o 11. O que você vai fazer? Você vai escrever o 1 e presta atenção. 2 mais 9 é 11. Ou seja, unidade, dezena. Então, você vai escrever o 1 na unidade e esse 1 da dezena você vai jogar lá na dezena. Ah, professor. E aí vai somar. 1 mais 6, 7. 7 mais 8, 15. Eita, pega. 15, professor. Mas aí tu diz, é unidade dezena, mas eu não estou com unidade dezena, porque eu já estou da dezena para frente. Eita, pega. Então seria dezena, centena, não é? Aí tu coloca o 5 na dezena e esse 1 vai para a centena. Ai, meu Deus. E aí, 1 mais 2, 3, mais 7, 10. Como não tenho nada mais para frente do 2 ou do 7, então o 10 vai ter que aparecer o 10. E aí eu tenho 1051. Olha para mim.
Parece uma coisa boba, mas é, às vezes, onde você tem mais trabalho e mais problema. Então não é tão bobo assim. Fica ligado. Presta bem atenção. Tá? Não é tão bobo assim. E é sempre bom você saber. Se fosse, apenas na possibilidade, se fosse 269 menos 782, lembra o que você vai fazer? Sinais diferentes, e aí, ó, 782, 269. Preste atenção, você vai subtrair. E a subtração, olha para mim, a subtração é o maior menos o menor. É o maior menos o menor. O sinal aparece no final. Lembra? A gente acabou de falar, quando os sinais são diferentes, eu subtraio e coloco o sinal do maior em valor absoluto. Então, olha lá, o maior menos o menor. Só que aí também nós temos as observações devidas. Não é isso? O 2 menos o 9 não dá. Não dá, professor. Sempre dezena, centena, unidade. Não dá. O que eu vou fazer? Eu vou tomar emprestado do 8, uma unidade. Só que o 8 está na dezena. Então, se eu tomo emprestado uma unidade, uma dezena aqui do 8, então eu vou a 12, não é isso? Eu vou a 12. E aí o 8 vira um 7. E agora dá. 12 menos 9 dá 3. E como eu tomei uma dezena do 8 emprestado, então o 8 não fica mais 8, fica 7. E a dezena foi para lá para o 2, que virou 12. Lembra? E aí 7 menos 6 dá 1. E aí 7 menos 2 dá 5. Então, esse resultado é 513. 513. Porém, contudo, no entanto, todavia, lembra que o menos está para o 700. E o 700 é maior que o 200. Então, é menos 513. Professor! Eu entendi. Para frente. Multiplicação, que pode ser esse pontito ou um xizinho, qualquer um dos dois serve. E divisão, que pode ser os dois pontinhos com o tracinho ou a varita. São operações irmãs também. Também são operações irmãs. Preste atenção! Na multiplicação e divisão tem que fazer o jogo de sinais. O que é o jogo de sinais? Um número positivo multiplicado com um número positivo dá um número positivo. Um número positivo multiplicado com um número negativo dá um número negativo. Um número negativo multiplicado com um número positivo dá um número negativo. E um número negativo multiplicado com um número negativo dá um número positivo. Professor, por quê? Porque sim, porque é a regra matemática. Tá bom. Então, mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos com menos dá mais. Isso é o jogo de sinais padrãozinho que você utiliza na multiplicação e na divisão. É sempre importante para o resultado aparecer certo. Aí, aqui, a exemplo de e a despeito de o jogo de sinais. Ó. 4 vezes 6, 24. 2 vezes... Eita, aqui era para ser 4. Perdão, aqui era para ser 4, aqui era para ser 4 e aqui era para ser 4. Tá certo? E no seu material aí você corrige para 4 também. Só para não ficar errado. 4 vezes menos 6, menos 24, porque é mais com menos. Menos 4 vezes 6, menos 24 também, porque é menos com mais. Menos 4 vezes menos 6, mais 24, porque menos com menos dá mais. E aí viu o xizinho ali também, né, que eu falei, que pode ser o pontinho ou o xizinho, os dois pontinhos com a tracinho ou a barinha. Não é isso? Aí aqui, ó, 39 dividido por 13 dá 3. 39 dividido por menos 13 dá menos 3. Menos 39 dividido por 13 dá menos 3, porque é menos com mais. Menos 39 dividido por menos 13 dá 3, porque menos com menos dá mais. Preste atenção no jogo de sinais, multiplicação e divisão, só corrige aquele 4 ali para mim. Aí essa observação é mais querida do que a das somas e das subtrações. Quais seja, quando eu multiplico, não é isso? Os números, par vezes par, dá par. Par vezes ímpar, dá par. Ímpar vezes par, dá par também. Ímpar vezes ímpar é que dá ímpar. Então, presta bem atenção na parte da multiplicação. E sempre de 2 em 2. Por mais que tenha 10, faz de 2 em 2 até terminar os 10. Pá com pá dá pá com ímpar dá pá, ímpar com pá dá pá, ímpar com ímpar só que dá ímpar. Olha a diferença, né? Bem querido. E aí vamos fazer aqui uma multiplicação e uma divisão para você entender como as coisas funcionam. 27, sempre naquela ideia, dezena, centena, unidade.
27 e 73. Eu quero multiplicar. Tanto faz 27 vezes 73 como 73 vezes 27. E aí você começa sempre da unidade. E aí, obviamente, não obviamente, mas é preferível que você faça de baixo para cima. Então, 3 vezes 7, 21. Mas eu não escrevo, né, o 21. 3 vezes 7, 21. Eu coloco o 1 da unidade, 21. Desenho de unidade, eu coloco o 1 da unidade e subo com um 2 lá para cima do 20. Não é isso? Aí, 3 vezes 2, 6, mais 2, não é vezes 2, mais 2, 8. Ah, tá bom. E aí, observe, eu multipliquei a unidade e o resultado embaixo dela. Agora eu vou multiplicar o 7. Então, o resultado do 7 tem que aparecer embaixo dele. Então, eu tiro uma casa. Por opção, ou você coloca um hashtag, né, um jogo da velha, ou você coloca um 0, você escolhe. Só lembre que quando você vai começar a multiplicar a dezena, então o resultado tem que aparecer a partir dela. E aí, 7 vezes 7, 49. 49, que seria dezena centena, né? Porque eu já estou a partir da dezena. Então, 9 e sobe o 4, não é isso? Porque 49, coloca o 9 sobre o 4. Sobe o 4. E aí, 7 vezes 2, 14. Com 4, 18. E aí, ao final dos números multiplicados, o 3 e o 7 pelo 27, e ao posicionamento correto dos resultados das multiplicações, você soma unidade com unidade, 1 mais 0 é 1, dezena com dezena, 8 mais 9 é 17, aí lembra, o 7 e o 1 vai para lá, 1 mais 8 é 9 e 1 é 1, então 27 vezes 73 dá 1971. Pelo jogo de sinais, se tivesse algum negativo ali, se fosse um positivo e um negativo, daria negativo, e se os dois fossem negativos, daria positivo e igual. É mais a questão de você saber manobrar e operar com a questão das multiplicações ali dos números. E aqui, deixa só eu colocar de outra cor, a pinceleta, não, professor, aqui, colocar o 1, né? Porque 8 mais 7, 8 mais 9, perdão, é 17, sobe 1. E aí lembra, a multiplicação, tu multiplica o de baixo pelo de cima, unidade, primeiro vezes o número de cima, dezena depois, se tivesse a centena, vai colocando embaixo e depois no final soma. Ah, professor. E aqui o 396 dividido pelo 18. 18 é um número composto por unidade e dezena, então minimamente eu tenho que puxar a unidade e a dezena. E aí, olha que legal. Olha para mim aqui, por favor. Somas e subtrações e multiplicações eu começo das unidades, não é isso? E venho fazendo a conta para o rumo das centenas e unidade de milhar e dezena de milhar. Na divisão eu começo, no caso aqui eu só tenho até a centena, eu começo das centenas, eu começo do outro lado. Pega essa visão. E aí eu venho fazendo a divisão. E aí há a quantidade de casas para a possibilidade do que eu preciso fazer. Então eu peguei ali o 39, não é isso? Fui até o 39, 39 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 18 eu sei que é 36. Diretão, subtraio dá 3. E aí tem que fazer essa conta aqui, né? Aí baixo um 6, 36 dividido por 18 dá o 2 de novo. 18 vezes 2, 36, subtrai, deu nada. Divisãozinha exata bonitinho, o resultado é 22. Então, essa conta dá 22. Beleza? Então, fica ligado aí nas formas de multiplicar e de dividir. E lembra que a divisão, diferente da soma, subtração e multiplicação, que começa das unidades, a divisão eu começo lá do mais extremo do outro lado, seja centena, unidade de milhar, dezena de milhar, ou coisas do tipo. Belezita? Muito bem, presta atenção. Agora vamos chegar na potência. A potência e a radiciação. Potência com expoente fracionário. Radiciação é uma potência com expoente fracionário. Ficam A elevado a N. Ou seja, é A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A multiplicar o A tantas vezes quanto for o valor de N, em que A é a base e N é o expoente. É bom conhecer, né? Então, no A elevado a N, o A é a base e o N é o expoente. Muito bem, professor. E aí, ó, 2 elevado a 5. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. 5 vezes.
E aí 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Muito bem, professor. E essas propriedades das potências? Olha os primeiros clássicos. A elevado a zero igual a 1 e A elevado a 1 igual a A. Só que atenção no A elevado a zero. Isso só vai dar 1 quando A for diferente de zero. Ah, professor. Tipo, 0 elevado a zero é zero. 1 elevado a zero é 1. 1000 elevado a zero é 1 também. Qualquer número elevado a zero, desde que esse número seja diferente do zero, ele sempre vai ser 1. Qualquer número elevado a zero é 1, desde que esse número seja diferente do zero. Muito bem. Essas aqui são clássicas, né? A elevado a m vezes A elevado a n é igual a elevado a m mais n. Vamos no classicão, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Então, é 2 elevado a 2 mais 3. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 5. 2 mais 3, 5. 4 vezes 8, 32. 2 elevado a 5, a gente acabou de fazer, 32. Deus santo, é verdade. Pois é. Aí, vamos lá. Vamos lá, continuar aqui o nosso trabalho. A elevado a n dividido por A elevado a n. Vamos fazer aqui, aí então fica A elevado a m menos n. Vamos fazer um 3 elevado a 4 dividido por um 3 elevado a 2. Isso vai dar 3 elevado a 4 menos 2. 3 elevado a 4 é 3, olha para mim, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4 é 81. Dividido por 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Isso é igual a 3 elevado a 4 menos 2, 2. 81 dividido por 9 é 9. 3 elevado a 2 é 9. Deus santo. Não é que dá certo, professor? Meu Deus. Deus abençoe, proteja e perdoe. Amém. Agora vamos lá. Mostrar aqui uma diferencinha muito importante e que se você não prestar atenção, você perde a questão. Essa diferença aqui. A elevado a m, tudo isso elevado a n. É A elevado a m vezes n. Por exemplo, 2 elevado a 2 elevado a 3. Isso é 2 elevado a 2 vezes 3, que é 2 elevado a 6. Só que quanto é, me permita, 2 elevado a 2? É 4. 4 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 6. Aqui eu só multipliquei, né? Já estou aqui. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 64. 2 elevado a 6. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 6 vezes. 2 elevado a 5 eu já sei que é 32. Vezes 2, 64. Deus santo. Deus santo. Mon Dieu. Olha que beleza, professor. E essa informação é muito diferente dessa, que é quando o A está elevado ao M e o M está elevado ao N. Não é isso? Não é o A elevado a M, tudo elevado a N. É só o M, só o expoente elevado a um outro expoente. Tá certo? E aí você tem o 3 elevado a 2. Eita, não tem que botar um número menorzinho, vou botar o mesmo, o próprio 2, vou usar o 2 de referência. 2 elevado a 3 e o 3 elevado a 2. Observe, não tem um parêntese aí. Então, é 2, e aí quanto é 3 elevado a 2? É 3 vezes 3, dá 9. E aí 2 elevado a 9 dá 2 vezes 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 2. Opa, deu 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso vai dar 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Tá ali. São coisas bem distintas e é importante você saber. Muito, 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 muito importante. Muito. Não confunda. Próxima. Aqui também é bem legal. A elevado a menos m. Não tem muita crise. Expoente negativo, inverte a base. Inverter a base é isso. A base é A. A não precisa aparecer sobre 1, por isso que fica só o A. Inverter é trocar numerador com denominador. Então, eu tenho a inversão 1 sobre A. Inverter é trocar numerador com denominador. Então tá lá. E aí eu inverto a base e coloco o expoente positivo. Pega a visão.
Agora, olha como é importante essa diferencinha aqui. Quando eu tenho menos A elevado a M, observe, o menos A não está dentro do parêntese, ou seja, o menos ele já é o resultado, negativo, negativo, negativo sempre, independente do valor do M, porque o A não está dentro de um parêntese. A potência, ela não é, a base ela não é negativa. O A, ele é a base, e o menos já faz parte do resultado. Aqui eu poderia até, ao invés de colocar juntinho assim, poderia ter posto até assim, menos A elevado a M. E o menos, ele já faz parte do resultado, tá certo? Vai ser sempre, sempre, sempre negativo. Agora, quando a base é negativa, e aí eu tenho o parêntese, o expoente vai fazer diferença. Porque se esse expoente for par, o resultado é positivo. Quando M é par de uma base negativa, o resultado é positivo. M par, resultado positivo. Agora, se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Então, tu tem que estar muito, muito, muito ligado nisso. Muito. E aqui aparece a raiz. Olha aqui. Aqui aparece a raiz. O expoente fracionário. Então, o numerador do expoente é o expoente da base e o denominador do expoente vira o índice da raiz. Tá certo? Por exemplo, 3, 4. 4 elevado a 3 sobre 2. Isso nada mais é do que 4 elevado a 3 tirado a raiz quadrada. Só que quando é raiz quadrada eu não preciso pôr o 2. Então eu tenho aí a raiz de 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Raiz de 64, 8. Tá certo? Aqui, para falar de raiz, eu teria que falar dos quadrados perfeitos, né? Que os quadrados perfeitos, olha para mim aqui um pouquinho, só para fazer um parênteses. Os quadrados perfeitos são os números que são resultado da multiplicação de um número por ele mesmo. 1 vezes 1, 1, então 1 é quadrado perfeito. 2 vezes 2, 4, então 4 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3, 9, então 9 é um quadrado perfeito. 4 vezes 4, 16, então 16 é um quadrado perfeito. Lembra, conceitualmente, o quadrado perfeito é o número que é resultado da multiplicação de um número por ele mesmo. 5 vezes 5, 25. Então, 25 é um quadrado perfeito. E aí, quando eu falo da raiz quadrada, eu estou falando, para resultados exatos, eu estou falando da raiz dos quadrados perfeitos, não é isso? E aí eu tiro. E por um detalhe a mais também, só para não deixar perder. Raiz de 64 é mais ou menos 8. É mais ou menos 8. Porque 8 vezes 8 é 64. E menos 8 vezes menos 8 também é 64. Positivo. Então, fica-te ligado nessa parte também, quando for a raiz quadrada, tá certo? Tem muito a ver, essa parte, ela faz um link com a questão dos expoentes positivos e negativos, tá certo? Os expoentes pares e ímpares, perdão, para o resultado ser positivo ou negativo. Mas não bate muita cabeça com isso, fica mais só com essa visão aqui, tá? E a última parte aqui, a radiciação, tá certo? Que é quando o meu denominador tem uma raiz. Eu tenho que tirar essa raiz do denominador. O que eu faço? Multiplico essa 1 sobre raiz de A, multiplico pela raiz de A novamente para tirar ela da raiz. Como é uma raiz quadrada, basta multiplicar pela raiz de A. Ela por ela eu já vou conseguir arrancar ela. Só que lembra, ou se não lembra, na verdade aprende. Quando eu multiplico um denominador, eu sou obrigado a multiplicar um numerador. Tá certo? E aí, o que eu faço embaixo eu faço em cima, então ficou raiz de A sobre A. Processo de radiciação. Isso aqui é o processo de radiciação. Mais para títulos de conhecimento. Muito bem. Agora, expressões numéricas, para a gente, já que falamos das operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir, e potência, vamos falar das expressões numéricas. Para resolver as expressões numéricas, primeiro resolve o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e, por fim, o que estiver dentro das chaves. Olha para mim. A prioridade na expressão numérica não são as operações, são os parênteses, colchetes e chaves. Vou repetir. A prioridade não é o que está dentro dos... não é as operações, é o que está dentro dos parênteses, colchetes e chaves. Primeiro de tudo, por tudo que eu tiver, eu resolvo o que está dentro do parênteses. Independente do que estiver lá dentro, eu resolvo o que está dentro do parênteses. Depois, o que está dentro do colchete. Por fim, o que está dentro da chave.
Aí depois eu vou para as operações. Segundo, após isso, a prioridade entre as operações são, primeiro eu resolvo as potências. Primeiro as potências. Depois as multiplicações e divisões. Por fim, somas e subtrações. Observação, que é o que eu já falei ali para você. Se tiver uma soma dentro de um parênteses, uma potência fora do parênteses, primeiro você faz a soma, já que primeiro resolve os parênteses. Só após resolver os parênteses, resolve a potência. O mesmo vale para o conjunto de chaves. Ou seja, olha para mim de novo, eu já falei, mas vou repetir. Primeiro, as prioridades, e as prioridades são os parênteses colchete de chaves. Depois, as operações, potência, multiplicação e divisão, soma e subtração. Show? Olha como a gente faz uma expressão numérica ali. Ó. 7 elevado a 2 mais 40 dividido por 8 menos 4 vezes 5 menos 17 menos 19. Bom, primeiro é o parênteses, então aqui sai um menos 2, porque 17 positivo, 19 negativo, subtrai e coloco o sinal do maior. Aí eu venho aqui com menos. Se eu quisesse, eu até já poderia ir resolvendo, mas como eu quero fazer um passo a passo, então deixa assim. E aí menos 8 dividido por 40, não é isso? E aqui mais 7 ao quadrado. Aí agora eu venho, menos com menos dá mais, então mais 2. E aí aqui eu já posso operar, né? 4 vezes 5 é 20. E aí eu tenho aqui, porque eu só multipliquei e tirei aqui do parênteses, né? O menos com menos. Menos com menos dá mais. O joguete de sinais. Menos 8 dividido 40, não é isso? 7 ao quadrado, mais. Aí eu venho, 20 mais 2, 22. Colchetinho, chave, menos 8 dividido 40, 7 ao quadrado, mais. Aí aqui eu vou só tirar menos 22, aqui 40 dividido por 8 dá 5, né? Já opero também. Então, 5 menos 22, está ali, e aí 7 ao quadrado mais. 7 ao quadrado mais 45 menos 22 menos 17. E tem uma chave aqui. Agora eu opero 49 mais com menos dá menos, menos 17. 49 menos 17, 32. Esse é o resultado da expressão numérica. Resolvendo passo a passo, parênteses, colchete, chaves e as operações. Aí, olha para mim, com o tempo e a perspicácia, a gente consegue ir melhorando as coisas e acelerando a solução de uma eventual expressão numérica, ou de qualquer conta que a gente precise. Desde que eu veja, eu já fiz o parênteses aqui, aí eu posso fazer a multiplicação ali, a divisão acolá, a potência para lá, dependendo de como estiver dentro das coisas para resolver o que a gente precisa. Show? Tá bom, não? Bonusito? Então vamos trabalhar nisso em questões de prova? Olha aqui. O número inteiro, vixe Maria, raiz sétima de 128 elevado a 3. Pode também ser representado por, espera aí, então é 128, 3 sobre 7. E o 128 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É 2 elevado a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então é 2 elevado a 7, não é isso? E aí, 3, 7. Então, quando eu tenho uma potência da potência, é 7 vezes 3 elevado a 7. Eita, professor, o senhor acabou não falando aqui como faz essa oração. Acabei não falando, mas para cá a gente resolve, tá certo? 2, porque assim, ó, observe, ainda que eu não tenha falado de fração ainda, mas a gente aqui vai resolver para o que a gente precisa na questão. É o 7 como se fosse 7 sobre 1 vezes, então aqui eu tenho 7 vezes 3, 21, 1 vezes 7, 7. Então 21 dividido por 7 dá 3. É mais como se fosse simplificar 7 com 7. E aí 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Deus santo. É 8. Não preciso multiplicar 128 vezes 128 vezes 128. Não preciso. E tirar essa raiz sétima, que também é um absurdo. E ainda que eu tenha, como eu falei, trabalhado com uma fraçãozinha aqui, e a gente ainda não tenha falado sobre frações, mas aqui eu te dei um spoiler de como resolve para resolver a questão. Sem muita crise, sem muito desespero, para a gente ver como faz. Depois a gente agrega o valor. O resultado de, olha o que eu havia falado, menos 3 elevado a 2, menos 2 elevado a 2, mais 3 elevado a 3, mais 2 dividido por menos 3 mais 5 elevado a 2. Então vamos lá. Tem muita potência, soma e subtração. Bom, menos 3 elevado a 2 é menos 9.
Menos 2 elevado a 2 é menos 4. Mais 3 elevado a 3 é mais 27. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Mais 2 vezes, aí aqui eu tenho menos 3 mais 5, dá 2. É isso? 2 elevado a 2. Certo? 2 elevado a 2. Aí eu tenho menos 9 mais... Ah, não, professor. Ah, não. Só por um detalhe. E apenas por um detalhe. E aqui vai fazer muita diferença, tá? Vai fazer muita diferença. Essa divisão, se me permite, é uma divisão completa, tá? É uma divisão completa. Só para fazer a devida correção, porque como está em linha, tá aí, tá certo? Parece que eu estou dividindo, como está em linha, e esse é o problema quando a questão está em linha, parece que eu estou dividindo só esse pedaço. Inclusive eu havia posto isso ali daquela forma, mas não é. Essa divisão, ela é de tudo. Teria que ser uma barra talvez um pouco maior, tá certo? Ela é uma divisão de tudo. E aí você tem menos 9 menos 4, menos 13. Sinais iguais, soma e coloca o sinal. 27 mais 2 mais 29, dividido por 2 elevado a 2, 4. Aí, menos 13 mais 29, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 29 é maior que o 13, 16. 16 dividido por 4, dá 4. É só fazer a divisão, 16 por 4. Ou a multiplicação. Não, não tem como multiplicar, divide mesmo. Então, divide. 16 por 4 é 4. Letra D. Deus santo. Como que pode? Só atenção aqui, né? Nessa divisão. Agora, olha isso aqui. Assinale a alternativa que corresponde ao resultado de x mais y, considerando que x e y foram usados para substituir os números nas equações apresentadas. Ah, meu Deus. Mais 28, 30 e eu não sei quanto para dar 62. Bom, a única forma daqui dar 2 é se aqui for 4. Porque 8 mais 4 dá 12, coloco 2 e sobe 1, 1 mais 2, 3, mais 2, 6. Então, x é igual a 4. É bem conhecidão assim mesmo. E aí agora aqui, ó, menos 3y. A única forma é se isso aqui for 5. Porque eu tomo emprestado do 9, né? Fica 13, e aqui o 9 fica 8. 8 menos 2 dá 6, e 13 menos 5 dá 8. Então, y é 5. Conhecendo as operações, somar e subtrair. E aí, 5 mais 4, 9 ele queria, x mais y, 9. Não, professor, olha aqui para mim. Não, não pode ser. Não, não é só isso. É só isso sim. Pode ter certeza que é só isso sim. Olha a próxima. Resolva a expressão matemática abaixo. 16 elevado a 1/metade mais 2/3, 2 elevado a 3, dividido por 144 dividido por 6, mais 17 dividido por 3. Eita, eita, eita. Dividido por 15, e aqui 100 vezes 1/10 menos 10. Olha aqui uma coisa bem interessante. Vamos resolver primeiro esse parênteses, esse colchete. Vamos lá. Só que aqui, ó, eu já posso dar uma acelerada. Aqui é raiz de 16. Mas aqui eu também já poderia dar uma acelerada. Eu estou só fazendo ali, mas primeiro eu vou resolver os colchetes ali, os parênteses. 2 elevado a 3 é 8. Aí, dividido por... Aí eu tenho 144 menos 6. Isso me dá 138. 138. Mais 17, dividido por 3. Tudo isso sobre 15, não é isso? Eita, pega. Tudo isso sobre 15. E aí aqui, ó, 100 vezes 1 sobre 10. Aqui é como se fosse 100 sobre 10. Porque é como se o 100 fosse sobre 1 e eu fizesse a conta. E 100 sobre 10 é 10. E aí eu tenho 10 menos 10. Ah, professor. E aí, ó, em algum momento tu tá preocupado com uma coisa que tu não precisa ainda. Tu tá preocupado com uma coisa que tu não precisa ainda. Eu vou te mostrar o que é. Vou até mudar aqui a cor do pincel. Aí aqui tu vem a raiz de 16, tu tira 4, positivo, não é isso? Mais 8. Professor, não poderia ser menos 4? Poderia, mas pelos resultados não vai dar. Dividido por... Aí tu vem aqui, ó.
Professor, eu tenho que dividir 17 por 3. Mas não dá o bagulho exato ali, professor. Não dá. Pois é. Mas lembra que eu tenho que resolver primeiro o colchete, e o colchete tem uma potencinha aqui? Então, 138 mais 17 dividido por 3 sobre 15. 10 menos 10 dá 0. Eu entendi, professor. Tudo isso elevado a 0 dá 1. Uhum. Então, tu tem 4 mais 8 dividido por 1. Porque qualquer coisa elevada a 0 é 1. E aí, primeiro resolvendo a divisão, 4 mais 8 dividido por 1 é 8. 4 mais 8 dá 12. A resposta, letra C. Dio santo, eu estava preocupado aqui, mas na verdade dá 0 lá, porque, e aí eu já tinha te mostrado numa outra questão ali, a questão das frações, e ainda que a gente não tenha falado de frações, mas aqui a gente dá um spoiler e adianta a vida, 100 vezes 1 sobre 10. 100 vezes 1, 100, 1 vezes 10, 10, e 100 dividido por 10 dá 10. E aí, resolvido aqui o colchete, 10 menos 10 dá 0, e aí tudo elevado a 0 é 1. E aí 8 dividido por 1 é 8, mais 4 dá 12. Porque primeiro eu tinha que fazer a divisão. Mas eu não preciso, porque ainda que essa divisão não dê exata, olhe para mim, ainda que a divisão não seja um número natural ou um número inteiro, mas eu não precisava fazer ela. Porque lá no meu expoente 0, qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Entendi, professor. Que loucura. Loucura, loucura, loucura. Tu viu como faz, né? É isso então que nós tínhamos. Vimos as operações, na essência das operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir, a questão dos sinais positivos e negativos, vimos a expressão numérica e vimos as potências e como a gente opera com elas. Um outro detalhe, que ainda que eu não tenha falado eventualmente da fração, mas que aqui pontualmente a gente já mostrou para você o que faz e como faz para o que você precisa. Tamo junto?